Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está agora conosco pela live, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo blog. Eu sou o pastor José Fagundes, servo do Senhor, aqui da cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Oremos. Senhor, vê se há em mim algum sentimento impuro e guia-me, Senhor, pelo caminho da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para mais uma live. E aí eu quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar. É muito importante. E se você está aí no Face, eu vou pedir para você colocar o prefixo de arroba e em seguida a palavra destacar. Fazendo assim, mais pessoas irão receber o nosso conteúdo, o conteúdo vai propagar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Se você está no YouTube, inscreva-se no canal agora, não perca tempo. Nós queremos chegar aí a 2.400 inscritos. Você pode fazer isso. Se você chegou agora, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, inscreva-se e aperte aí o sininho das notificações. Fique até o final. É muito importante você ficar até o final. Tá bem? Bem, eu quero trazer a palavra do Senhor em Marcos 8,36. Diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Hoje eu quero falar das coisas terrenas e das coisas espirituais. Diga-se de passagem, o Senhor Jesus, ao contrário do que muitos pensavam, ele não veio aqui formar um exército para combater um regime e se perpetuar aqui sobre a terra. Não. Jesus veio salvar um povo, ele veio apresentar o reino de Deus, ele veio tirar o pecado do mundo, ele veio resgatar o homem de volta à presença do Senhor. O Senhor Jesus, ele veio reconciliar, prometendo ao homem a salvação de vida eterna, além de aliviar o fardo e fazer com que o homem se torne livre e feliz das amarras deste mundo, das amarras do inimigo e ainda nos preparando para uma vida eterna, né? Sobre essas coisas que eu quero falar aqui nessa tarde, das coisas terrenas e das espirituais. Então Jesus veio apresentar o reino, ele veio apresentar o Pai, ele veio religar a relação do homem com o seu Criador. Nós sabemos que o que levou tudo isso a acontecer foi a transgressão de Adão lá no Éden. E de lá para cá sempre houve aí um conflito, né? E o homem sempre no meio desse conflito. O inimigo destruindo a terra, destruindo todas as coisas, querendo descaracterizar o ser humano, fazendo com que o homem venha perecer, se distanciar de Deus, e o Senhor Jesus vem exatamente fazendo ao contrário, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá bem? E a palavra do Senhor, ela nos dá aí muitas informações de que o que vale a pena é ter uma vida aqui com Cristo e uma vida eterna com o Senhor, tá? Então aí Marcos 8,36 nos traz aí a primeira chamada da nossa prática, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder aí a sua alma, né? O que mais vale é a alma. O Senhor falou que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Tá bem, meu irmão? Então fique aí, eu quero trazer aqui a palavra de Deus, que está naquela parábola lá do homem rico, né? E eu coloquei aí para você, ó, está em Lucas 12, versículos do 16 ao 21, tá bem? Eu quero ler aqui
na Bíblia King James, né? Que diz assim: ele lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziam em abundância, né? E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a colheita? Então lhe veio à mente: já sei o que fazer, né? Derrubarei os meus celeiros, construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Tinha ele na mente que ele não tinha mais o que fazer, a colheita foi maravilhosa, eu vou fazer o quê? Então ele tinha a ganância como o seu carro-chefe, ele queria mais e mais e mais. Aí ele diz: eu vou destruir e fazer tudo novo, eu vou investir, né? Aí diz a Bíblia no versículo 19: assim direi a minha alma: tens em grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e se diverte. Parece que eu vejo aqui a história de muitas pessoas que levam uma vida inteira para adquirir as coisas, com a ambição de desfrutar, de descansar, conquistar apenas aqui nesta terra, né? Aí o versículo 19 diz assim: assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Olha só a imaginação do homem, né? Tem muito, guarda, descansa, regozija, desfruta, né? Como se na cabeça deste rico, deste insensato, não que seja rico, mas insensato, na mente dele era adquirir para colocar naquelas coisas que ele adquiriu a sua inteira confiança, a sua esperança. Versículo 20: contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Ora, queridos irmãos, o Senhor é o dono da vida. Ele tem todas as coisas no seu controle e Ele tem a nossa vida na sua mão. Somos todos o fôlego de Deus. A hora que o Senhor quiser, termina para cada um de nós, ou para alguém se termina, e aí passa a eternidade. E segundo a parábola do insensato, a eternidade vai ser aonde? Com Deus ou sem Deus? Aí o versículo 20 diz assim: isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Aí eu coloquei o título aí, né? Ganhar ou perder? O que vai ser? Porque tem muitas pessoas que têm no seu coração que o que vale é ser muito rico aqui, é ter muitos bens. E existe a história de muitos que vivem uma vida trabalhando e enriquecendo. Não estou nem falando aqui de maneira ilícita, mas enriquecendo pelo esforço, pela inteligência, pela capacidade pessoal, ficam muito ricos. Há muitas pessoas que enriquecem muito, perdem muito tempo, usam todo o seu tempo para enriquecer, e aí, no final de vida, gastam todo o dinheiro, uma boa parte do dinheiro, para se manter vivo, né? Para viver mais. Mas o dono da vida é o Senhor. Aí a palavra do Senhor fala: para quem ficam as coisas? Alexandre o Grande, quando ele foi sepultado, estava para morrer, e quando sepultado ele pediu para que os médicos carregassem o caixão dele, para dizer que os médicos não tinham poder sobre a vida e a morte. Pediu também que as suas mãos fossem
colocadas para fora do seu caixão, para todo mundo ver que ele não estava levando nada. E pediu também que a riqueza que ele possuía fosse jogada por onde cruzasse o seu féretro, por onde cruzasse o seu caixão cruzado, sendo levado pelos médicos, para todo mundo ver que as riquezas são daqui e aqui ficam. Então, o Senhor Jesus, ele pergunta, né, no versículo de número 20, ele pergunta, para quem vai ficar tudo aquilo que adquirimos? E no 21 ele faz uma afirmação, que nós precisamos ser ricos para com Deus. E aqui eu quero trazer um exemplo de um amigo, muito meu amigo. Eu tenho muitos amigos e eu tenho amigos ricos também. E tem um amigo em particular, é claro que eu não vou dar o nome dele aqui, que ele é muito próspero. E convidamos ele para vir na igreja e falamos de Jesus e ele não tem tempo para vir. Não tem tempo. Não posso, eu estou trabalhando, não posso, eu trabalho demais, não posso. Não tem tempo. Não tem um horário no mês, um culto no mês que ele possa vir. Aí eu pergunto, é um homem rico? Sim, é rico, mas é rico para com Deus? Ora, será que nós não podemos ter um tempo para Deus? Será que nós não podemos então começar a juntar riquezas no céu? Porque faz falta. Sem Jesus não somos nada. E a palavra do Senhor diz que em 14 de João 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os homens estão enriquecendo, eles estão adquirindo, estão se esquecendo de Deus. E o fato deles terem sucesso na sua vida empresarial, sucesso nos seus planos, julgando-se inteligente, porque tudo que coloca a mão dá certo, alguns acham que não precisam de Deus, ou se falam de Deus sem o devido conhecimento, sem a devida profundidade do que representa o Senhor, do que é o Senhor para nós, do que Ele fez, porque eu acredito que qualquer pessoa que entenda o que Jesus veio fazer, se dobraria a pelo menos a um culto no mês, a batizar-se nas águas, a aceitar a Jesus, e como diz o versículo 21 desse capítulo de número 12, começar agora a produzir riquezas no céu. Veja, irmãos, eu não estou falando aqui e nem sou contra a ninguém ser rico, não é nada disso, mas a parábola trata da insensatez de um rico, né? Por que insensatez? Porque não só estava colocando a sua esperança no que possuía, né? Como achava que aquilo era tudo. Ora, o Senhor é o dono da prata e do ouro. E o Senhor tem todas as coisas. E a nossa vida está nas mãos do Senhor. Um pouquinho de gratidão ao Senhor em um culto já diz muitas coisas. Tá bom? Então quero trazer aqui o outro versículo que está em Mateus 6, versículo de número 21, né? 19 ao 21 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Bem, diante dessa prática, né, ganhar ou perder, o Senhor, através da sua palavra, Ele quer saber aonde está o nosso coração.
porque já vimos aqui em Lucas 12, do 16 ao 21, que o que vale é granjear tesouros no céu. E agora em Mateus 6, do 19 ao 21, tesouros que não se corrompam, que não peguem ferrugem, nem que os outros tomem. Eu estou falando de novo, eu quero abrir esse parênteses, não somos contra ninguém ser rico ou trabalhar para si, mas me refiro às coisas sagradas, né? Me refiro a uma vida, a uma eternidade, porque o homem ele é ab e eterno. Ele teve um princípio, né? Mas jamais terá um fim. E a questão é, aonde está o nosso coração? O nosso coração está nessa terra? O nosso coração está somente aqui? É só isso que nós queremos? Ganhar, ostentar, granjear poder, status? É isso que nós queremos? E onde fica o Senhor? Será que trabalhando só pelas coisas desse mundo nós temos paz? Não nos está faltando o Criador em nós? Aí o homem trabalha de maneira desenfreada e granjeia riquezas e somente o trabalho, e quanto mais ganha, mais quer, e somente isso acalma o seu coração? Não está certo. Porque o Senhor Jesus diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja, eu também não estou dizendo aqui que nós devemos ser pobres, não. E eu estou falando da sensatez. Ora, se somos tão espertos, tão inteligentes para enriquecermos, por que não tão espertos e inteligentes, e aí mudamos a palavra de inteligente para sábio, para também, eu estou dizendo também, contudo, entretanto, porém, granjear riquezas eternas, ganhar uma alma, ajudar alguém, alcançar uma cesta básica, ser fiel na casa do tesouro, ajudar o pastor, visitar os hospitais, fazer evangelismo, né? Orar por alguém, fazer orações, orar na madrugada, ler a Bíblia, se preocupar com as coisas de Deus. Isso é plantar no reino. Aconselhar uma boa palavra, aconselhar alguém, falar de Jesus. Tem muita coisa que nós podemos plantar nesta terra, ao mesmo tempo que trabalhar no secular, mas jamais se esquecer do Senhor, não é? E é isso que o Senhor está falando. Aonde está o nosso coração? O que nós queremos? Estamos preocupados em somente enriquecer, crescer, ser grande, ser próspero aqui? Ou será que Deus tem algo mais, né? Ganhar ou perder? Porque às vezes nós, trabalhando aqui, enriquecendo aqui, nós estamos achando que estamos ganhando. Mas o que vale? Aí eu perguntaria, alguém já ficou aqui para dizer o que vale? Bem, eu venho te dizer que a palavra do Senhor, ela nos garante, além de, neste momento, nesta vida, na caminhada com Cristo, nos tornar livre e feliz. Isso é patente, é latente, é percebível, como também uma promessa de vida eterna, aleluia, constatada pela paz que só Jesus pode dar. Bem, meus queridos, eu quero trazer então o último versículo que está lá em Gálatas capítulo 6 e o versículo de número 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Eu já falei aqui, eu volto a frisar de novo, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher
o que vamos plantar. Qualquer ser humano pode escolher o que vai plantar, mas é inevitável a colheita. Eu plantei uvas. Você vai colher uvas. Você não vai colher maçãs. É exatamente isso que o Senhor está falando. É claro que esse versículo de Gálatas 6 está falando do desprezo pelo Senhor, né? E de uma ofensa ao Senhor. Mas a parte C do versículo, a parte B do versículo, ela é clara em todas as situações. O que o homem semear, isso também colherá. Ora, se somos ávidos para granjear riquezas aqui na terra, por que não ávidos ou ambiciosos para sermos milionários no céu? O que você me diz? Milionários nos céus. O que você acha? É possível? Claro que é possível, né? Ganhar ou perder, a decisão é sua. A decisão é de cada um de nós. A proposta está na mesa. E aí, o que vai ser, né? Será que vale a pena aquilo que nós estamos fazendo hoje? Será que nós estamos ajudando alguém? O que realmente vale? Você já fez alguma coisa que logo em seguida você não gostou? Você já fez alguma coisa que logo em seguida você teve prazer? Isso são tesouros no céu. É disso que o Senhor está falando. O que vai ser é aquilo que você vai decidir. Tá bem? Somos a Igreja Evangélica Geração Peregrinos. Nós estamos aqui para te ajudar. Tá bem? Chama aí no privado, faremos uma oração. E eu quero orar agora para que Deus te abençoe e nós venhamos aprender a ganhar, realmente a ganhar, não só nessa terra, mas também no futuro com o Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.